será eleito logo mais Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O Alexandre será o presidente do TSE durante a eleição de outubro, sob um clima muito pesado, né, de ataque às urnas eletrônicas, dia sim e dia também. Conta pra gente, Mônica, bastidores, bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o presidente não, ainda não. O ministro Alexandre de Moraes deve ser eleito amanhã presidente do Tribunal Superior Eleitoral pelo próprio colegiado da corte e vai tomar posse, como disse você, Megali, em agosto, para comandar o tribunal no período mais tenso de eleições gerais em muitos e muitos anos, Megali. Essa tensão das eleições, ela era sempre uma tensão gerada pela campanha eleitoral, pelos políticos, pelos candidatos, né? Nunca pelas instituições. Mas agora a gente tem aí, de fato, um período que a gente vislumbra que vai ser bastante tenso e há uma expectativa de que ele tenha no comando da corte, por exemplo, uma boa relação com os militares brasileiros, uma relação pelo menos um pouco melhor do que o atual presidente Edson Fachin está tendo com o Ministério da Defesa. Não por responsabilidade do ministro Fachin, mas por responsabilidade do próprio Ministério da Defesa, Megali. Apesar dessa expectativa de que o Alexandre de Moraes conheça mais pessoas de perto, tenha uma relação um pouco melhor, o clima no TSE e no Supremo é de total contrariedade, para não dizer indignação com os militares do Ministério da Defesa. O documento que eles divulgaram agora, né, afirmando que não estão sendo prestigiados nas discussões sobre as urnas eletrônicas, né, é considerado, Megali, por exemplo, um absurdo, já que o TSE acolheu, sim, 10 propostas enviadas por eles para o aprimoramento. Atenção, Megali, é bom a gente frisar o aprimoramento da transparência que é dada hoje ao sistema eleitoral, ao sistema de votação das urnas eletrônicas. As urnas já são consideradas seguríssimas. O que está se tentando dar é maior transparência, né? Então, de um total de 15 propostas, Megali, enviadas pelos militares, o TSE diz que acolheu 10. E outras tantas, né, enviadas por outros tantos órgãos que fazem parte dessa comissão de transparência, criada pelo próprio TSE para justamente tentar afastar qualquer tipo de desconfiança, né, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro ataca sem parar o Supremo, o TSE, as urnas, as pesquisas, a imprensa, o sistema de votos, né, nesse momento em que ele está atrás das pesquisas eleitorais, né, em todas as sondagens eleitorais, sejam elas veiculadas pela imprensa, sejam elas patrocinadas por empresas, outro tipo de empresa, né? Então, dessas propostas todas, 32 propostas foram aceitas, não só dos militares, como de outras entidades, outros organismos, que não ficam o tempo todo na imprensa colocando nota, né, Megali? Nenhuma das organizações teve a totalidade das suas propostas aceitas e não ficam tensionando, né? Estão participando de uma discussão, né, que quem tem a palavra final, como diz o ministro Edson Fachin, são as forças desarmadas, não são forças armadas que têm palavra final no Brasil sobre nada, né, a não ser coisas afetas totalmente à atividade militar. Aqui não é atividade militar, é atividade civil, né. Então, enfim, recentemente, a gente, falando aí das pesquisas, a gente noticiou uma pressão sobre a corretora XP, que semanalmente divulgava pesquisas, agora vai passar a mensal, né, e semanalmente mostrava Bolsonaro perdendo de Lula se as eleições fossem no momento em que as pesquisas estavam sendo divulgadas. Outros bancos que dão o presidente atrás, Megali, vamos lembrar que a pressão foi sobre a XP cedeu, a XP passou essa pesquisa cancelou a divulgação de uma pesquisa, passou outra de semanal para mensal, as próximas, né, mas ela não é a única que dá o presidente atrás. Vamos ver outros bancos, para a gente ficar nos bancos. Banco BTG faz pesquisa com a FSB, estava dando Lula 46, Bolsonaro 32, até pior do que a XP. A XP estava dando Lula 45, um ponto a menos, e estava dando Bolsonaro com 34, 2 pontos a mais que o Banco BTG, né? Outra pesquisa, a da corretora Genial, que é feita pelo Instituto Quest, da Lula com 46, Bolsonaro com 30%. Portanto, não é só a XP que estava dando esse resultado desfavorável ao presidente da República, né? E essa atitude do Ministério da Defesa, ela está sendo vista no Supremo, no TSE, como uma tentativa de militares que estão em cargos
por causa do presidente Jair Bolsonaro, indicados pelo Bolsonaro, são subordinados ao presidente Bolsonaro, né? Então, por isso tudo, ela é vista, né, esse documento é visto como uma tentativa de endossar as críticas do próprio presidente da República, né, que é visto como uma tentativa de desacreditar as eleições, né, nas quais, de acordo com as pesquisas, ele corre o risco aí de perder, né, Megali? Pode ganhar? Claro, a campanha nem começou direito, quer dizer, a campanha já começou, mas ela vai ter ali meses de ampla propaganda, ampla divulgação de ideias e propostas, e o presidente pode virar o jogo, por que não? Mas hoje está numa situação de desvantagem e aumentando o tom das críticas, levando a defesa junto, Megali. Eu falei agora há pouco sobre a reportagem de hoje da Folha, que chama atenção exatamente para esse fato, com base em documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação, de que por 25 anos, jamais, de forma oficial, os militares demonstraram qualquer preocupação, pediram qualquer informação a respeito das urnas eletrônicas, aliás, cumprindo o seu papel institucional de deixar essa questão para os civis, e subitamente, a partir de 2021, resolveu ter mais de 80 dúvidas, resolveu fazer questionamentos, resolveu dar sugestões, sem nenhuma razão plausível para isso, sem nenhum indício de que as urnas passaram a ser mais inseguras do que eram no passado. Então, o que aconteceu para os militares, de repente, começarem a se preocupar tanto com o sistema eleitoral? E o bolsonarismo, a verdade é que o bolsonarismo depende da mentira e da distorção para existir. Porque quando o presidente e os seus falam em criminalização da opinião, você não tem o direito de desconfiar das urnas eletrônicas, isso é uma distorção grosseira, porque ninguém aqui está criminalizando e questionando as dúvidas a respeito das urnas. O que está se criminalizando é o crime, que é, por exemplo, a mentira a respeito do processo eleitoral brasileiro. Quando você diz que as urnas não são auditáveis, você está mentindo. Quando você diz que a tecnologia não mudou desde 96, você está mentindo. Quando você diz que tem provas de que a eleição foi fraudada e não apresenta nada, você está mentindo. Então, nada disso é a desconfiança saudável. Desconfiar é muito bom, mas você tem que ter pelo menos um indício para desconfiar de alguma coisa. Pô, sumiram R$10 da minha carteira. E eu acho que foi a Carla Bigato. Mas por quê? Que indício você tem da Carla? Porque a Carla, ela ficou sozinha no estúdio e minha carteira estava lá, a Carla saiu do estúdio, foi lá e comprou um chocolate, a Carla não sei o que, enfim, são indícios. Mas pior é você gritar pega ladrão com os R$10 no bolso, né, Megali? Exato, exato. O que o Bolsonaro faz... Pior ainda, né? Exato, é gritar que roubaram os R$10, os R$10 estão lá na carteira. Porque a gente não tem nenhuma comprovação de fraude em nenhum nível eleitoral, nem municipal, nem estadual e nem federal. E aí os militares embarcam nessa, é um negócio realmente assustador.